Ó, vou começar a gravar aqui. Meu Deus. Tá. Deixa eu só botar aqui a nossa aulinha e já vou começar, galera. É 7h31. Ô, Dalton, a gente tem que Oi. ficar com a câmera ligada, né? Hã? A gente tem que ficar com a câmera ligada ou pode ficar assim? Não, pode ficar desligado. Não precisa ficar com a câmera Ah, ligada. tá, obrigada. Eu tô aqui com a câmera ligada porque daí como eu vou falar é melhor, né? Tô aqui gesticulando, senão eu fico sozinho falando. Isso aqui é aula do primeiro ano? Ou tem segundo também? Hã? Isso aqui é aula do primeiro ano ou tem segundo também? Eu dou aula no primeiro ano, só que só vou dar aula na quarta para eles. Letícia, o que você estava perguntando? Que eu não entendi. Também não entendi na real. Assim, não tem graça. Galera, vamos lá. Olha só. Antes de eu começar, pessoal, fazer pergunta, né? Tem a mãozinha ali, vocês podem fazer também. Gostaria muito se vocês fizessem pergunta, colocação, por favor, para não ficar aqui falando sozinho. E outra coisa que eu acho legal é assim, ó, fez a pergunta, eu vou ver ali que vocês fizeram, né? Que vocês estão querendo perguntar. E aí eu falo o nome de vocês. Ó, já tem gente com a mãozinha levantada. Eu falo o nome de vocês, como é que eu vejo? Ô, Dalton, Oi. o chat é desativado. Cara, não era pra ser. Tá desativado? Tá falando, ó, o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para membros da equipe. Mas tu entrou com o teu e-mail do COC? Aham. Porque se tu não entrou com o teu e-mail do COC, não vai conseguir, porque só para quem tem e-mail. Tem um monte de gente ali, ó. A Isadora, o João Ribeiro, um monte de gente falando bom dia. Eu vou procurar aqui. Obrigada, viu? Nada. Também tá desativado. Vou ficar de olho no chat também, tá? Júlia quer falar? Júlia levantou a mão? Não? Galera, olha só. Era só para perguntar isso só. Ah, tá. Porque depois apareceu ali para levantar de novo. Pessoal, desative os microfones, por favor, né? Para não ficar com esse barulho. E a hora que quiser falar, ative o microfone, fala, né? Vamos interagir aí, porque é o que tá faltando. Ah, tem que botar a Cecília. Vou botar aqui. Como que eu coloco? Eu tentei colocar ali. Vou botar aqui rapidinho. Cadê? Tá. Eu tentei colocar, Cecília. Bota aqui. Tá. Fechou. Não consegui. Mas, enfim.
Vamos lá, então. Pessoal, na aula passada, eu trabalhei com vocês assistiram, né? A gente falou sobre Primavera Árabe, tá? Pessoal, assim, ó, é uma das aulas, a gente já tá terminando, tá? Oriente Médio. Eu sei que a galera já tá ali, meu Deus do céu, só fala de Oriente Médio. A gente já tá terminando, tá? Mas Primavera Árabe é um dos assuntos aí que mais caem nas provas, tá? Ultimamente tem caído mais, inclusive, que a própria Guerra Árabe-Israelense. Então tem que ficar muito ligado, é um assunto muito atual. Pô, aconteceu em 2011, tá? E só pra gente lembrar aí, a gente passou 2 semanas né, sem aula, vocês aí mais relaxados alguns aí, né? A Primavera Árabe, galera, ela foi aquele levante que aconteceu no mundo árabe, principalmente ali, né, Egito, Síria, Tunísia. Então vários países se levantaram e a ideia era lutar contra o autoritarismo, a ideia era lutar contra o governo, os governos ditatoriais que existiam naquele momento. Lembrando que a Primavera Árabe ela não ficou localizada só na região do Oriente Médio, tá? Ela teve, sim, vários focos no Oriente Médio, mas ela também, como eu falei, Egito e tal, acabou indo ali para a região da África, Tunísia, então acabou tendo ali repercussões também naquele norte da África, que também é considerado, né, por muitos como o mundo árabe, já que a gente teve um deslocamento árabe para aquela região lá no período da Idade Média. Então, ela foi um levante que aconteceu em vários locais. Na maioria dos locais, galera, não teve tanto sucesso assim. Na real, agravou mais ainda a situação. A situação já era ruim, já era complicada. Ela se agravou mais ainda com esse evento da Primavera Árabe, né? Em outros locais, teve a derrubada desses governos ditadores, por exemplo, o caso do Egito, porém, entrou no lugar governos tão repressores quanto. Então, a Primavera Árabe ela tem essa questão, né, de que muitos olham para ela e falam, pô, não teve aquele sucesso, né, não teve aquele objetivo atingido como era inicialmente o desejo dos países, né? E aí eu falei para vocês na aula, eu comentei com vocês que tem um caso que é bem importante, bem relevante, e que eu ia tirar ele da aula de Primavera Árabe e iria falar dele à parte, que é o caso da Síria, tá? A Síria, galera, ela entra dentro desse processo que a gente chama de Primavera Árabe. Só que como ela é um caso muito importante, né? É um caso assim que ganhou uma repercussão enorme. A gente acaba tirando a Síria daquela aula, que a gente falou de maneira mais geral de todos os países, e acaba trazendo ela para uma aula à parte, para não ficar ali uma aula gigantesca de Primavera Árabe. Então, esse assunto aqui, ó, crise na Síria, tá dentro da Primavera Árabe, tá dentro ali desse evento, tá? A Marli mandando mensagem. Só deixa eu responder a Marli, galera, rapidinho. Estou. Fechou, já garanti meu emprego. Olha só, seguinte, então a Síria está dentro desse contexto, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho aqui da Síria. A Síria também está caindo bastante aí nas provas, é um assunto, né, de extrema importância, né? Então, para localizar vocês, ó, Síria, né? Esse país que fica ali, ó, tá bem no meio, na realidade, né? Do Oriente Médio. A gente tem ali, ele faz fronteira principalmente com a Turquia ali em cima, com o Iraque, né? Então ela tem ali alguns países que ela faz fronteira e que atualmente essa fronteira da Síria dá bastante problema, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, basicamente, essa é a localização geográfica. Outra coisa importante, galera, isso aqui vai ser bem importante para a gente, principalmente mais para o final, quando a gente falar da crise migratória, né? A Síria vai ter uma crise migratória gigantesca, né? Olha só o detalhezinho. Ela tem saída para o Mar Mediterrâneo. Então, assim, a gente vai ver que a Síria ela é um combo de coisas ruins que estão acontecendo ali. É muita coisa. A gente tem guerra civil, a gente tem problema político, a gente tem Estado Islâmico, a gente tem os curdos. Cara, a gente tem muita coisa acontecendo na Síria. E como a população, muitas vezes, né, é a que mais sofre com esse processo, o Mar Mediterrâneo se torna ali uma rota de escape. Então, é um elemento importante para a gente falar depois da crise migratória que vai acontecer, né? Várias pessoas, vários sírios saíram ou estão saindo
e o grande destino que eles estão procurando é a Europa. Então, esse é um elemento aí que eu queria chamar a atenção para vocês, mas a gente vai falar disso mais para frente aí da nossa aula, beleza? Galera, o que a gente tem que ficar ligado? Como eu falei para vocês, a Síria, ela tem um problema político muito sério. Até antes da Primavera Árabe, tá? A Primavera Árabe vai explodir a parada. Vai tornar o problema gigantesco. Mas até antes da Primavera Árabe, a Síria vai ter um problema muito complicado, que é político, tá? E agora eu sei que essa parte muitas vezes é mais chata. Pô, a galera, meu Deus, política, não sei o quê. Só que é importante entender, tá? Eu não precisa ficar decorando os nomes que eu vou falar agora. Até não coloquei ali, eu coloquei um nomezinho só, que aí vocês têm que saber, né? Que é do Bashar al-Assad. Aí é obrigado a saber esse nome, porque é uma das peças mais importantes para entender esse processo. Mas eu vou contar um pouquinho do histórico anterior para vocês entenderem qual é a treta que acontece ali na Síria, tá? O que acontece? Desde a década de 70, a gente tem uma família, que é a família al-Assad, que governa a Síria, tá? Essa família, ela é uma família que ela representa um clã, uma etnia, uma divisão religiosa dentro da Síria, que é ligada aos xiitas, tá? Eles têm toda uma concepção ideológica política também ligado a uma ideia de socialismo misturado com nacionalismo. Então é uma mistura ali de um monte de coisa e tal. E eles fazem parte de um partido que é conhecido como Partido Ba, tá? Não se escreve só BA, ele é escrito de uma maneira um pouco diferente, mas a pronúncia dele que a gente chama é Ba. E esse partido, ele não é aceito pela maioria da Síria, tá? Pela maior parte da população síria, que inclusive a maior parte da população é sunita na Síria. E a família al-Assad, ela é ligada a uma divisão religiosa que tem ligação com os xiitas, né? Eles são de um clã dos alauítas, que a gente chama. Mas como eu falei, não precisa ficar decorando esses nomes, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Então, a família al-Assad está no poder desde a década de 70, apoiada inclusive pelo exército. E aí, obviamente, como existem esses conflitos com a população, vai começar a ter um choque, né, da família al-Assad com a população e tal. Quem está no poder atualmente é o Bashar al-Assad. Tá? O pai dele tomou o poder, ele morreu em 2001, e aí o Bashar al-Assad assumiu o poder, ele morreu em 2000, desculpa, ele assumiu o poder a partir da morte do pai. Tá? E aqui eu trouxe um breve histórico para vocês do Bashar al-Assad, que é o cara que está no poder até hoje. Então, é o cara que importa para a gente entender a crise na Síria. Né? Então, médico formado em Londres, representava a possibilidade de abertura democrática. Então, quando o Bashar al-Assad entrou no poder, existia uma esperança da população e dos setores ali da Síria de que ele pudesse ser uma vertente de abertura democrática. Né? Até porque pela formação dele, né? Pô, o cara estudou em Londres, não que isso, né, fosse alguma coisa, mas pô, o cara teve contato ali com outros países, com outras regiões que tinham essa inclinação democrática, né? E aí todo mundo ficou naquela expectativa que ele ia conseguir fazer essa abertura. Porém, né, isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Começaram a ter uma série de protestos ali no país e o Bashar al-Assad reprimiu de maneira autoritária, mostrando que não ocorreria, que não aconteceria essa abertura, tá? Esse processo, beleza? Então, só para vocês ficarem ligados. O que vai acontecer? A gente vai ter ali uma série de problemas na Síria, uma série de questões acontecendo. Aí vem a Primavera Árabe. Lá em 2011, né? Não faz tanto tempo assim, há 9 anos atrás, explodiu ali a Primavera Árabe. A gente falou da Primavera Árabe na aula passada. E aí, a Síria vai ser um dos focos da Primavera Árabe. Então, a Síria vai ser um dos países ali que vai eclodir. A Primavera Árabe, galera, eu não sei se eu acho que eu cheguei a falar isso para vocês naquela aula, mas eu quero reforçar porque eu acho uma parada muito interessante. E as questões estão cobrando muito isso, tá caindo muito isso aí. A Primavera Árabe, ela teve como grande forma de organização as redes sociais. Então, na época, né, o Facebook estava bombando. Hoje ninguém mais usa o Facebook, né? Mas na época o Facebook estava bombando. O Facebook era a rede, né, social ali uma das mais utilizadas. E aí grande parte dos protestos, grande parte dos levantes
da Primavera Árabe geral, tá? Isso não estou falando só da Síria, estou falando de maneira geral, eram organizadas pelas redes sociais. Então, só para a gente ver isso, né? A gente começou falando no começo do ano lá, a primeira aula, uma das primeiras aulas são de fake news e falando das redes sociais, só para a gente ver como as redes sociais elas começam a ter essa importância, né? E atualmente é importância total, né? Hoje o Twitter, tive que me render ao Twitter, né? O Twitter é a rede social aí que politicamente tem uma importância muito grande. Os chefes de Estado, presidentes se manifestam muito pelo Twitter. Então as redes sociais elas ganharam com a Primavera Árabe uma repercussão política muito grande e elas continuam até hoje, né? Mas voltando aqui, então a guerra civil na Síria ela vai explodir a partir da Primavera Árabe, tá? Inicialmente, como é que funcionava isso? Eram jovens que foram para a rua pedir liberação, pedir democracia, pedir liberdade. E o governo, obviamente, fazendo ali, né, a repressão, mandando o exército, que é favorável ao governo, mandando o exército para combater, mandando o exército para lutar contra esses jovens rebeldes, tá? Então era a juventude, né? A galera ali com seus 20, 18, 25, né? É a galera que queria liberdade, que não queria esse processo de repressão. O que vai ocorrer a partir disso, galera? Ó, antes de mais nada, né? Antes de mais nada, olha só. Eu só botei ali, ó, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Eu botei Guerra Civil na Síria, 2011 e um ponto de interrogação. Ela não acabou ainda. Ela tá ocorrendo. Ela deu uma esfriada legal, mas ela tá ocorrendo. Pedro, manda bala aí, Pedro. Eu tenho uma pergunta só, porque pra mim o slide não tá passando. Eu queria saber se pra todo mundo tá assim também. Não, sabe como é que funciona, Pedro? É que assim, ó, a maneira... Boa colocação, esqueci de falar isso. A maneira que eu coloquei o slide de maneira livre para vocês, tá? Então eu vou passando e vocês podem ir passando no meu ritmo, muitas vezes a galera quer, sei lá, copiar e tal, vocês podem ir acompanhando e passando também. Então cada um vai ter que ir acompanhando ali, entendeu? Eu vou avisando. Entendi. Obrigado. É porque assim, ó, quem não mexeu em nada, eu tô passando e a galera consegue acompanhar. Quem já tentou mexer ali, já tomou o controle do seu slide, tá entendendo? E aí tá passando de maneira autônoma. Então vai passando, vai acompanhando. Tranquilo? Tá bom, Mas como é obrigado. que sabe se você... Ai, deixa. Que se passar sozinho. Desculpa, gente. Pedro Alan? Foi o Pedro que eu... Eu já tinha levantado, eu acabei de baixar. Foi o Pedro que levantou a mão, tá certo, tô viajando. É que aparece aqui na minha tela. Fechou, galera? Então vamos lá. Então, ó, guerra não acabou ainda. Ó, vou pro próximo aqui então. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a gente vai começar a ter essa juventude participando, querendo o fim ali do governo Al-Assad, né? O grande objetivo era o fim do governo Al-Assad. E só que aí vão começar a surgir milícias, né? Vão começar a surgir grupos armados que vão se aproveitar desse protesto, vão se aproveitar desse contexto e vão começar a entrar e né, se confrontar ali com as tropas do governo. Galera, isso aí vai ser uma realidade, na verdade, em vários países que vão participar da Primavera Árabe. Então, em vários países vai ter esse processo de grupos que vão acabar entrando e tal. Nesse caso da Síria, esses grupos eles não surgiram do nada. Lembra que eu falei para vocês, a população, a sua maioria, não concordava com o governo. Então, foram grupos que acabaram surgindo. Muitos deles existem suspeitas, tá? Isso que eu vou falar agora não é algo comprovado, mas existem suspeitas que muitos desses grupos sejam financiados por países inimigos da família Al-Assad. E a gente vai ver que eles têm bastante. Mais para frente a gente vai começar a falar sobre isso, tá? O que vai acontecer? A presença desses grupos, a presença desses grupos armados afasta a juventude e torna a guerra na Síria uma guerra extremamente violenta, que agora é um grupo armado lutando contra outro grupo armado, né? Governo contra esses grupos armados que vão começar a tomar conta ali desse processo. Por isso que o caso na Síria, ele é tão dramático, né? Porque tu vai começar a ter um enfrentamento ali
muito forte entre esses grupos rebeldes armados e o grupo ligado e liderado pelo governo, né? Passando o slide aqui, tá, galera? Quem tá passando, acompanha aí. Vai começar a ter uma repressão muito grande do governo com esses grupos, e aí, galera, vão começar as cenas que chocaram o mundo, tá? Eu não sei se vocês lembram, eu acho até que não, vocês eram muito pequenos, né? Acho que vocês deviam ter ali, sei lá, 7, 8 anos. Isso aqui que eu tô falando agora é por volta de 2012, 2013, mas vocês já tinham ali, acho que, né, uns 8, 7, 8 anos. Mas eu lembro desse período, né? Eu lembro dessa época, obviamente. E, cara, a televisão só dava isso, né? Só dava esse tipo de notícia, assim. Foi assim, uma série de reportagens falando sobre a guerra na Síria. E eu lembro, assim, das imagens que chocavam, né? Eram imagens muito chocantes. Eu até botei algumas nesse slide, tá, galera? Tem uma mesmo que eu botei que eu fiquei naquela, pô, boto, não boto, acabei botando. Mas eram imagens bem chocantes. Por quê? Porque o governo, ele começou a reagir de maneira bem pesada, assim, contra esses grupos rebeldes. E uma das coisas que esse governo começou a fazer era justamente estabelecer uma série de bombardeios em locais que eram dominados por esses rebeldes. Então, principalmente bombardeios aéreos, né? E aí era uma destruição muito grande. E quem acabava sofrendo muito as consequências, como sempre, né, galera? Como em quase todos os conflitos, é a população civil. A população civil acabava, assim, eram várias pessoas que acabavam morrendo, e crianças, né? Então, são cenas bem chocantes, que mais pra frente eu até vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? O que vai acontecer? Quando o governo começa a produzir esse tipo de bombardeio, fazer esse tipo de ataque contra esses grupos rebeldes, aí começa a ter uma visão internacional daquele conflito. Então, o mundo começa a olhar para a Síria e começa a ver que o negócio está literalmente pegando fogo, né? Um dos países que vai acabar entrando com muita força, né? Isso é quase que como é que é? Tipo, falar isso é quase que, né, chover no molhado, mas um dos países que vai entrar são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles tinham há muito tempo já um interesse muito grande naquela área, não tinham abertura, né? Não tinham abertura para estar ali na Síria. A Síria, galera, lembra que eu comecei mostrando um mapa para vocês, né? A Síria, ela tá ligada ali com o Mediterrâneo. Então, a Síria seria um local perfeito, um país perfeito para se, por exemplo, fazer escoamento tanto do petróleo, tal, que é produzido ali, né, na região do Oriente Médio, como também de gás natural. Então, o interesse passa também por ter acesso a esses, né, minérios, enfim, e o próprio gás natural, né? Então, os Estados Unidos vai entrar com força e aí vai oficialmente apoiar os rebeldes e começar a armar os rebeldes. Então, a partir desses ataques que o governo vai fazer, os Estados Unidos entra e classifica, né, o governo Al-Assad como inimigo, tal, e aí começa um apoio ali aos grupos rebeldes. Como eu falei para vocês, anteriormente não se tem confirmação de que tinha participação de algum país armando os rebeldes. A partir desses ataques que o governo Al-Assad faz, aí se tem certeza, né, que os Estados Unidos está ali agindo e vai apoiar de maneira, né, bem decisiva esses rebeldes, tá? Avançando aqui, galera, vamos mudar para quem está mudando o slide. Então aqui tem algumas imagens para vocês, né, da destruição. Então trouxe algumas imagens, as imagens são só para a gente ver o tamanho ali da destruição que aconteceu, né? Olha só, aí passando novamente o slide, o que a gente vai ter? A guerra na Síria, galera, vai tomar com a entrada ali, né, com o apoio dos Estados Unidos aos rebeldes, a guerra na Síria vai tomar uma proporção mundial, tá? É nesse momento ali, ó, 2015, 2014, 2015, que a população civil vai começar a fugir em massa da Síria, começar a fugir, né? E o principal destino, União Europeia. Então, todo mundo ali querendo ir para a Europa, tal. Vários vêm para o Brasil, inclusive, tá? Eu tenho, inclusive, um aluno que é refugiado da Síria, a família dele veio refugiado da Síria, e vieram nesse período ali de 2015, quando a guerra vai tomar uma proporção muito grande. Como esse problema, né? E aí é que está a questão, né? Muita gente muitas vezes questiona, por exemplo, a Primavera Árabe, no caso do Iêmen, foi muito cruel, foi muito complicado. Por que a galera foca mais na Síria, né?
Por que a Síria tomou mais proporção e o Iêmen não tomou tanta proporção? Porque a Síria, galera, respinga na Europa, né? Respinga muito forte na Europa. Então, muita gente indo muita gente fugindo da guerra, indo para a Europa. A quantidade de sírios na Europa vai ser muito grande mesmo, né? Na verdade, não só de sírios, né? Quase todas as nações ali vão acabar fugindo e tal, mas sírios vai ganhar uma proporção muito grande. E aí, essa guerra se torna uma guerra, né? Esse conflito se torna um conflito de âmbito mundial. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos que vão ocorrer, né? Que as nações vão começar a fazer em relação à Síria. Então, Estados Unidos e União Europeia vão começar a fazer embargos econômicos no governo sírio, né? Então, tu vai começar a ter embargos em relação ao governo, principalmente para pressionar e para enfraquecer o governo Al-Assad, né? Então, se declaram inimigos ali do governo Al-Assad. A Síria é expulsa da Liga Árabe, tá? Principalmente ali, né, por pressão da Arábia Saudita, que tem ali uma certa aproximação com os Estados Unidos e União Europeia, tá? A OTAN, ela tentou agir na guerra da Síria, vocês sabem, né? Para quem não sabe, vocês provavelmente vão ver isso em história, com meu amigo Cheng, mas a OTAN, ela é criada um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, e ela foi criada em 1949, e ela é uma organização militar liderada, né, por países que fazem parte ali do Atlântico Norte, e um dos países, e outros também, inicialmente era só Atlântico Norte, depois acabou englobando outros países. E aí, a OTAN acaba não intervindo, né? Era um desejo, principalmente dos Estados Unidos, de usar a força militar da OTAN para intervir. Ela acaba não intervindo porque China e Rússia entram na parada e vetam intervenção via Conselho de Segurança da ONU. Vocês sabem que são países que têm poder de veto, né? E aí a gente já começa a ver a configuração do mundo nessa guerra, né? Então, de um lado tem os países ocidentais ali, alguns países árabes, né, liderados ali por Estados Unidos e União Europeia contra o governo Al-Assad, e do outro tu vai ter Rússia principalmente, a Rússia vai ser a principal, né? Mas a China também, que não querem intervenção na região e que vão acabar apoiando o governo Al-Assad. Então vai começar a se configurar aí esses agentes nesse conflito da Síria, beleza? Avançando aqui, galera, tô no slide 9, tá? O que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Slide 9. Desculpa, tô no slide 10, tá? Para quem tá acompanhando aí. Não, tô viajando, ó. Meu Deus, 7h30 da manhã. Tô no slide 9. Olha só, seguinte. Esse conflito, então, ele vai se desenrolar em agosto de 2013. A gente vai ter ali né, a gente vai começar a ter um problema seríssimo na Síria, que até hoje isso é uma guerra, né, de narrativa, que ninguém quer assumir isso aqui, porque é uma coisa bem complicada. Em agosto de 2013, galera, a gente vai ter um ataque com uma bomba de gás neurotóxico. Para quem não tá ligado, né, essas bombas neurotóxicas são bombas que afetam o sistema nervoso, enfim, eu não sei explicar também direito para vocês, mas são bombas proibidas em guerra, tá? Então é crime de guerra utilizar esse tipo de armamento. E elas são extremamente letais, né? Então, aonde elas são lançadas, a população acaba tendo um desfecho aí muito trágico, tá? O que vai acontecer, galera? Eu tô vendo esse buraco no slide. Esse buraco no slide foi uma imagem que eu tirei, porque eu achei muito pesado. Mas aquela imagem aí de cima, no lado direito ali, que tá sozinha, da dimensão do que foi esse ataque, tá, galera? Ali, o que vocês estão vendo ali são crianças, tá? Crianças mortas. Então, estima-se, né, que em torno de 1.400 pessoas morreram com esses ataques, tá? Esses ataques foram feitos numa área dominada pelos rebeldes. E aí vai começar uma troca de acusação enorme. O que vai acontecer? Os rebeldes, né, Estados Unidos, União Soviética, vão acusar o governo, vão dizer que o governo utilizou esses gases neurotóxicos contra a população civil, e o governo vai dizer que não, né? O governo vai dizer que não utilizou, até porque se o governo admite ou se é provado que ele utilizou, aí, né, teria uma intervenção muito mais forte desses países. Até porque os países, por enquanto, Estados Unidos, União Europeia, né, eles estão o quê? Fornecendo armamento, financiando. Se prova
que teve esse ataque do governo, aí, né, ia ser um negócio bem, bem complicado. Então, assim, 2013 vai começar, a guerra na Síria vai começar a ganhar esse ar mais trágico, né? Até porque tu vai começar a ter um número de mortes muito grande. Olha só esse slide 10 aqui, galera. Olha só que loucura. Quando os caras começaram vocês viram no slide passado que tinham ali algumas pessoas, né? Pessoas da ONU investigando. Os caras descobriram que o gás que foi utilizado é o gás sarin, que é um gás altamente letal, tá? Ele é proibido a utilização dele. É crime de guerra utilizar esse gás. Só que eles não conseguiram descobrir de onde que veio. Aí vai começar a troca de acusação. O governo vai dizer, não, isso aí é coisa dos rebeldes lançando esses gases para incriminar o governo. E os rebeldes vão dizer, claro que não, isso aqui era uma área rebelde, a gente, né, não queria incriminar o governo que lançou, então vai começar a troca de acusações. Uma coisa que eu acho bem interessante para a gente entender a dimensão do alcance, né, desse armamento, dessa arma, dessa bomba de gás. Olha só essa imagem aqui de baixo, galera. Isso, para quem não entendeu, aquela imagem ali, em cima, né, tem pessoas que estão ali, que foram atingidas pelo gás, né, provavelmente não estão mortas, mas foram atingidas pelo gás. E embaixo são pombos, tá? Então, os pombos, nas áreas em que o gás é jogado, os pombos morreram, né, morrem, porque são afetados, os passarinhos morrem. Então, é uma coisa, assim, muito letal, né? Então, quando a gente fala aí dos refugiados na Síria, né, porque os caras abandonam tudo, né? Saem do local, saem da onde eles estão, onde nasceram e vão para um país desconhecido para sofrer ataque xenofóbico, por causa disso, cara, porque realmente é uma situação em que eles preferem sair a ficar numa situação com que uma hora ou outra a família toda pode morrer, né? Então é bem complicado, né, essa situação. Avançando aqui, o que vai acontecer? A guerra na Síria, galera, como eu falei para vocês, ela já está internacional o negócio, né? Então, tu já tem ali vários atores internacionais agindo. E aí o negócio vai se acirrar. A partir aí de 2013, 14, 15, né? Principalmente até 2015, né? O negócio vai ficar muito forte. A galera vai, inclusive, trancar a respiração. Muitos até vão exagerar, né? Na minha visão é um exagero, até botei depois ali, mas é um exagero. Vão dizer o seguinte, a guerra na Síria está produzindo uma segunda Guerra Fria, uma nova Guerra Fria, né? Porque vai opor ali Estados Unidos e Rússia. A Guerra Fria anterior, né? Estados Unidos e União Soviética, agora Estados Unidos e Rússia, né? Então, assim, Estados Unidos na época era governado pelo Obama, e aí, com a confirmação do uso dos gases ali tóxicos, né? Que eram proibidos e que não são considerados crimes de guerra, os Estados Unidos vão começar a ameaçar uma intervenção militar, então vai mobilizar uma série de caças ali, de bombardeios para ameaçar essa mobilização, e a Rússia vai acabar reagindo. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que imaginar, né, Estados Unidos, Rússia, são os dois principais atores, né? Ó, o Thor acabou de chegar, cedo. São os dois principais atores e vão começar a se degladiar no âmbito internacional. O que a Rússia vai fazer? A Rússia vai reagir. Ó, se os Estados Unidos atacar a Síria, a gente vai atacar a Arábia Saudita, a gente ameaça a Arábia Saudita, né? Sendo que a Arábia Saudita é ligada com os Estados Unidos, tá? Como ganha uma escalada de guerra em âmbito internacional, né? O que vai acontecer? Estados Unidos e Rússia acabam estabelecendo um acordo, tá, de não intervenção direta e de tentar resolver a situação na Síria. Até porque, né, eu vou voltar já para esse slide, né, mas como eu falei para vocês, ó, muita gente, avançando ali para o slide 12, depois eu vou voltar para o 11 de novo, mas muita gente falou que se estava desenhando uma nova Guerra Fria com essa escalada de tensão, né? E aí o Obama e o Putin acabam se unindo ali e estabelecendo um acordo. Voltando ali para o slide 11, galera. O que a Rússia vai começar a fazer? A Rússia vai começar a impor controle em relação à entrada de armas químicas na Síria, né? Era um dos grandes objetivos. O governo Al-Assad se compromete a destruir os armamentos químicos que ele tinha dentro do território. Então, foi uma maneira de tentar aliviar as tensões ali internacionais, só que a configuração continua a mesma. Estados Unidos ainda continua mantendo apoio aos rebeldes, continua ainda mantendo esse financiamento, porém o governo agora está recuando
em relação a esses armamentos químicos. Elita, fale, Elita. Oi, é que assim, ficou Estados Unidos contra a Rússia, mas eu não entendi o que a Arábia Saudita tem a ver com isso. É que a Arábia Saudita, ela é um país ali muito influente no mundo árabe, né? A Arábia Saudita é um dos países mais politicamente influentes e ela tem uma proximidade muito grande com o Ocidente, com os Estados Unidos. Então, ela acaba tendo muito peso, por exemplo, nas políticas em relação ao petróleo, ela acaba tendo muito peso nas decisões ali da Liga Árabe, por exemplo, e ameaçar a Arábia Saudita era uma maneira de forçar os Estados Unidos a recuar dessa intervenção que ele ia fazer na Síria. Tá, obrigada. Nada. Fala, Vinícius. Ô, Dalton, quantas vezes o Putin pode se reeleger? Tipo, o presidente da Rússia pode ficar se reelegendo seguido? Vinícius, eu não entendi. Ficou muito ruim o som. Pode repetir, por favor? Quantas vezes o presidente da Rússia pode ficar se reelegendo? Ah, cara, eu não lembro agora. O Putin já tá no poder há, sei lá, mais de 20 anos, né? Eu não lembro agora, tem um dispositivo. Teria que olhar, tá? Mas bastante, tá? Porque o Putin já tá há um tempinho, né? Bem grande, né? Mas depois eu dou uma olhada e na próxima aula eu te respondo. Não lembro agora como é que funciona esse processo eleitoral ali no caso da Rússia, né? Mas ele já tá há bastante tempo, né? Obrigado. Nada. Letícia, fale. Ô, Dalton, vai ter que pedir pra poder ir no banheiro também. Não precisa. Não sabia. Tá bom. Obrigada. Olha só, voltando aqui. Então é o seguinte, olha, vou avançar aqui, né? Então muita gente falou que o que estava se desenhando na Rússia era uma nova Guerra Fria, né? Eu acho um exagero, né, galera? Até porque acho que a galera queria meio que parafrasear o negócio e tal. Mas acabou meio que, nesse caso, Estados Unidos e Rússia, acabou meio que saindo, né? Pelo menos no momento aqui que o Obama está no poder, meio que saindo uma questão diplomática. Para a gente finalizar, a gente já está indo para os finalmente da nossa aula, né? A gente vai fazer esse conflito na Síria em 2 aulas, então na próxima aula eu vou terminar, porque falta falar coisa ainda. Para a gente finalizar nossa aula e já deixar o gancho para a próxima, se já não bastasse toda essa situação, que é caótica, né? A gente tem rebeldes de um lado, a gente tem o governo do outro, população civil no meio, Estados Unidos, Rússia, a galera ali, né? União Europeia, enfim. Aí a gente vai começar a ter, a partir de 2014 ali, ó, bem nesse momento que o Putin e o Obama estavam se olhando meio torto, a gente vai começar a ter a presença do Estado Islâmico na Síria, tá? O famoso ISIS, né? Hoje não é mais ISIS, né? Hoje não sei nem o que é na real, né? Então, assim, o Estado Islâmico, galera, famoso, né? Estado Islâmico, vocês sabem, eu quero ver se eu separo uma aula inteira só para falar de Estado Islâmico, até porque como teve aí um enfraquecimento do Estado Islâmico há pouco tempo, foi ano passado, né? Que os caras declararam que ele estava derrotado, ainda tem bastante coisa para a gente falar sobre ele e tal. Mas eu vou dar um resumex agora aqui no finalzinho, só para a gente na próxima aula voltar falando sobre isso. O Estado Islâmico, ele é um grupo que vai surgir a partir de uma dissidência da Al-Qaeda, tá? Vamos falar da Al-Qaeda também, e que a Al-Qaeda também é um grupo ali ligado principalmente ao Afeganistão. E o que acontece? O Estado Islâmico, ele vem desse grupo que era, né? Ele pertencia à Al-Qaeda. Para quem não está associando a Al-Qaeda, é lá do Osama Bin Laden. Né? Inclusive foi o grupo que organizou os atentados às Torres Gêmeas. E aí o que vai acontecer? O Estado Islâmico ele é uma dissidência da Al-Qaeda e ele acaba se instalando na região que fica de fronteira entre a Síria e o Iraque. Por isso, inclusive, o nome inicial do Estado Islâmico era chamado de ISIS. Né? Não sei se vocês já ouviram essa nomenclatura. Inicialmente se chamava de ISIS por quê? Olha só meu inglês. Islamic State Iraque-Síria, né? Então era por isso que era ISIS, tá? E foi a região que o Estado Islâmico conseguiu dominar. Depois eles abandonaram o nome ISIS. Por quê? Porque o objetivo do Estado Islâmico era fazer o que o próprio nome está dizendo, um Estado Islâmico. Então a ideia era ampliar os domínios do Estado Islâmico para quase todos os locais e países do mundo
que tinham presença muçulmana, tinham presença árabe. Então, eles queriam fazer essa dominação, eles queriam fazer um grande califado, né? Um grande governo, tá? Só que, assim, não é só em regiões que atualmente são árabes, eram regiões que historicamente foram árabes. Por exemplo, estava nos planos, ou está, não sei, nos planos do Estado Islâmico, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foram dominados pelos árabes no passado, né? Então, eles eram um grupo, assim, que acabou surgindo no meio desse caos que a Síria estava vivendo. E o que é a grande marca do Estado Islâmico, galera? É o radicalismo, é a crueldade em relação à atuação contra os inimigos. Então, assim, inicialmente eles não têm muito a ver com uma guerra que está acontecendo, mas eles se aproveitam dessa guerra para se instalar ali. Então, o negócio está caótico, vamos se instalar ali. E o que é a marca? É a crueldade. Os caras divulgavam uma série de vídeos, tá? Eu nunca vi, nunca me interessei em ver, porque eu acho que é uma coisa assim, desumana, né? Mas eu lembro que na época eu chegava em sala de aula, os caras, foi divulgado um vídeo do Estado Islâmico, os caras botavam o celular na minha cara, assim. E eu falava assim, pô, não quero ver isso e tal. Mas o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas, né, alguns reféns, jornalistas de outros países, botavam na frente das câmeras e decapitavam as pessoas, assim. Então essas imagens começaram a circular no mundo. Esse cara que vocês estão vendo aqui em cima, ele foi o cara que morreu, foi ano passado, se eu não me engano, que ele morreu, que ele era o grande líder do Estado Islâmico. E embaixo, a imagem que vocês estão vendo ali embaixo, é de uma das cenas de decapitação. Essas duas pessoas ali vão ser decapitadas, né, com aquela faca ali. Então, assim, cenas de crueldade extrema. E com essa crise na Síria acontecendo, o Estado Islâmico começa a se alastrar pela Síria. Então, assim, eles aproveitam esse momento para crescer. Então, só para vocês verem como a questão na Síria é complicada. Já tinha o caos, né, já estava um caos, e aí entra o Estado Islâmico para deixar esse caos ainda mais complicado, mais cruel, né? Galera, a gente já está chegando aí nos finalmente, eu não vou me avançar muito, porque senão a gente vai, né, vocês vão ter uma próxima aula, eu quero que vocês tenham um tempinho ali para se organizar, para ir no banheiro, tomar água e tal. Sobre isso, alguém tem alguma questão, alguém tem alguma dúvida? Eu não parei de falar de Estado Islâmico ainda, tá? Eu só introduzi, na próxima aula eu continuo falando sobre ele. A gente vai partir daqui. Natália. Natália? Natália não está conseguindo falar? Natália levantou a mão. Então, enquanto a Natália não consegue ali, Elita. É uma coisa que eu fiquei um pouco perdida, tá? O Estado Islâmico, ele fica ali no meio entre a Síria e o Iraque, mas ele surgiu na Síria mesmo, né? Na real, ele é uma dissidência, tá? A gente não tem muita informação. Ele é uma dissidência da Al-Qaeda e ele não surgiu lá, mas ele é uma dissidência desse grupo, Al-Qaeda, que tinha uma atuação muito forte no Afeganistão, no Iraque. Então, assim, se eu tivesse que falar onde ele surgiu, muito provavelmente próximo da fronteira ali com o Iraque, tá? Naquela região. E aí ele acabou se instalando na Síria para aproveitar esse caos todo que a Síria estava passando. Ok, obrigada. A Natália conseguiu ligar o microfone? Conseguiu falar? Então vamos de Victor. Ô Dalton, o que Oi. a China e a Rússia ganham apoiando o governo da Síria contra os Cara, rebeldes? elas ganham um apoio, elas ganham uma relevância dentro da região do Oriente Médio, né? Como ela é uma região, o Oriente Médio é uma região muito estratégica, principalmente em relação aos minérios ali oriundos do petróleo, é uma colocação muito, muito importante ter esse apoio ali dentro do Oriente Médio. Então, assim, o Oriente Médio ele é tão disputado, ele é tão... Para responder a tua pergunta, se a gente for pensar, por exemplo, existem locais na África, por exemplo, que tem uma situação tão caótica quanto a situação do Oriente Médio. Mas por que ninguém se mete? Porque não existe um interesse econômico lá dentro. E no caso do Oriente Médio existe um interesse econômico, claro, que são os derivados do petróleo, né? Então, ter essa colocação é importante. Não deixar, por exemplo, unilateralmente os Estados Unidos dominar aquela região, né? Valeu, então. Nada. Júlia? Não é uma pergunta muito objetiva, assim, sobre o tema, mas quando acontecem essas guerras e, tipo, esses bombardeios e tem muita gente morta, o que eles fazem com tanto corpo? Eles, tipo, queimam tudo? Cara, é trágico, né? Eu acho que, muito provavelmente,
eu não sei te explicar assim, mas eu acho que provavelmente é vala comum, né? Porque é muita gente morrendo, muita gente de uma vez só, né? Então eu acho que, eu não sei se eles queimam, mas eu acho que é vala comum, eles fazem um sepultamento mais coletivo e tal, porque é muito trágico, é muito complicado, né? Entendi. Obrigada. Nada. Pedro, Não, eu queria saber, já que a Al-Qaeda, né, voltou nessa volta bem polêmica, os Estados Unidos não têm que se preocupar mais, já que eles têm um histórico com aquele negócio das Torres Gêmeas, etc. sim, muito bom. Se preocupa tanto, Pedro, que foi o objetivo dos Estados Unidos destruir o Estado Islâmico. Foi o objetivo, né? Então, assim, de 2014 até ano passado, os caras só focaram na destruição do Estado Islâmico. A gente vai ver que a guerra na Síria, ela vai ficar até meio que secundária. Ela vai até meio que dar uma esfriada. Por quê? Porque o Estado Islâmico vai ser o principal objetivo. Os caras os caras tinham um problema muito sério, como tu falou, né? Pô, já tinha lá as Torres Gêmeas com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico se radicalizou mais ainda, né? Agatha. Ô, Dalton, eu não entendi. Esse Al-Qaeda aí, ele é o Estado Islâmico? Não, a Al-Qaeda, ela é um grupo que surgiu lá no Afeganistão, um grupo classificado pelos Estados Unidos como grupo terrorista, foi fundado pelo Osama Bin Laden e foi o grupo que fez o atentado às Torres Gêmeas. Lembra das Torres Gêmeas e tal? Foi a Al-Qaeda que fez o atentado. E o Estado Islâmico, ele é uma dissidência da Al-Qaeda, um grupo que sai da Al-Qaeda e forma o Estado Islâmico, se radicalizando mais ainda. Ah, tá, obrigada. Nada. Galera, alguém ali tinha levantado a mão, mas eu não tava o nome da pessoa. Se alguém quiser falar, né, pode abrir o microfone e falar aí. Ninguém mais quer falar? Pessoal, passamos nosso tempo, muito legal, gostei da presença, gostei da pergunta, achei muito massa e já estou ansioso para a próxima. Eu adoro isso, galera, sério mesmo. Beleza? Galera, valeu, hein? Boa aula para vocês aí, Falou. boa semana, muito legal começar a semana com vocês. Obrigada, Obrigada, Dalton. Valeu, Tchau, Dalton. Dalton. Tchau, Dalton. Saudades, Daltinho! Saudade de vocês. Tchau. Falou, Aula. Dalton. Na hora da sala. Tchau. Dalton. Tchau, Tchau. Dalton. Até mais. Valeu, Dalton. Ô, gente, o que faz agora? Fica na mesma aula ou sai? Me siga no Twitter. Agora eu sou um cara intuitado agora. Olha o jabazinho. Oi, Tícia! Falou, galera. Agora você tem que sair, tem que ir pra outra aula ainda. Vai ficar aqui. Porque senão eu vou ficar aqui a manhã toda. Valeu. Ah, tá, tá. Ai, eu vou.